Olá, a gente está ao vivo aqui, o Convergente. Hoje a gente tem a bancada coletiva das Manas. E para a gente começar a falar quem são essas manas, eu tenho certeza que muita gente já conhece, porque já deu o que falar aqui em Manaus. Elas estão de volta, 2022, pleito eleitoral. Você que está acompanhando o Convergente vai conhecer, porque eu estou conhecendo alguma dessas manas hoje. E aí eu quero que elas vão aí se apresentar e você começar a entrar no nosso clima da nossa entrevista. E aí eu começo com a Marclise e a gente vai passando para cada uma e se apresentando. Olá, gente. Saudações aí para quem vai acompanhar essa entrevista bacana. Eu sou a Marclise Siqueira, sou assistente social de formação, sou do movimento feminista e dos direitos humanos também. Estou aqui para a gente conversar hoje. Oi, gente, eu sou Alessandrine Silva, eu sou advogada, sou ativista materna e mãe de 2 bebês, a Alice e o Teodoro. Olá, eu sou Patrícia Andrade, sou líder comunitária do bairro e sou mãe de 2, de Renato e André. Oi, eu sou Michele Andra, eu sou produtora cultural, estou estudando Direito e estou aí porque deve é. Que legal, né? Gente, eu coloco assim que essa entrevista, o debate político, ele tá debate político, poder, e política. Ele tá especial da semana do Dia Internacional da Mulher. E aí a gente ficou muito feliz quando vocês aceitaram vir para conversar com a gente, mesmo porque a gente já está falando de um pleito eleitoral. E se a gente fala sobre o Dia Internacional da Mulher, a gente tem que falar de algo muito importante que é governança, que é política e que é o papel da mulher na política onde ela quiser. Então, para a gente já começar a falar sobre isso, a gente já postou uma matéria no Convergente. Se você não leu, acessa, todas as nossas redes sociais, essa matéria está lá. Que vocês vão já estão em pré-campanha, já estão conversando, já estão se organizando, estão voltando. E para mim entender um pouco isso, essa semana saiu nos bastidores, principalmente, essa movimentação do cenário político. A gente está falando de uma palavra nova que é a federação, Alguns partidos não vão fazer aliança ou não. E aí teve a saída da Marclise do PSOL. E vocês já são filiados no PCdoB, como eu vi, Como é que está, eu gostaria que vocês falassem um pouco o que foi essa saída, como é que está essa conversa. Marclise, vai para o PCdoB ou vai para o PT ou vai para outro partido? Como é que está essa movimentação? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade do Portal Convergente por nos receber. Eu acho que poucas oportunidades a gente teve de estar todas juntas, meninas? Ainda está faltando a Val, que ela é de Santa Isabel do Rio Negro, ela é uma mulher negra de Calha de Rio, que está vindo com a gente também na candidatura, e ela está fazendo campanha no interior do estado, então a gente queria poder mencionar também o nome dela. Nós somos 5, na verdade. Em 2020 eu vim como candidata a vice-prefeita, na chapa com o José Ricardo do PT, mas esse ano eu vou estar com as manas na nossa bancada de mulheres. E nós construímos a ideia de fazer uma bancada coletiva mista esse ano, então a gente queria trazer mulheres de partidos diferentes, e no caso seria mulheres do PSOL e mulheres do PCdoB. Nós começamos a construir isso, algumas pessoas não conseguiram compreender a riqueza desse processo, porque no Brasil inteiro as esquerdas estão se unindo para chegar em espaços de poder. Então, isso acontece no Rio de Janeiro, isso acontece em Pernambuco, isso acontece em Minas Gerais. E nós queríamos trazer essa experiência para o Amazonas. Mas, infelizmente, parece que a classe política local ou alguns dirigentes locais ainda não compreenderam essa dinâmica diferente e inovadora que a política brasileira vem construindo. Então, a saída do PSOL ela tem a ver com isso também. Os nossos, infelizmente, ex-companheiros que não estão mais do PSOL não entenderam o que a gente está fazendo de fato no sentido de construir esse mandato de esquerda de mulheres. E aí rolou uma série de situações que fizeram com que não fosse possível continuar no partido e construir essa candidatura mista. Será que um dia a gente vai conseguir? Isso vai depender da forma como os partidos vão encarar as inovações no mundo da política. Eu acho que, nesse momento, por exemplo, o pessoal não está preparado ainda para encarar isso com a responsabilidade, com a maturidade precisa. Então, eu tive que sair, infelizmente, não foi a melhor saída, isso é verdade. Eu gostaria de estar no PSOL, quero deixar isso muito claro para todo mundo. Foi o partido que eu escolhi para fazer militância política. Gostaria de estar nessa bancada a partir do PSOL, mas infelizmente não foi possível. E é por isso que eu saí,
Fui, infelizmente, atacada por um dirigente nas redes sociais, e isso me afetou muito diretamente. Eu sou uma mulher negra, eu sou uma mulher de origem periférica, eu sou uma figura pública hoje na cidade, todo mundo sabe, porque eu fui candidata a vice-prefeita, e não dá para estar num partido que não entende isso e me expõe nas redes e me coloca em risco político. Te criminaliza. E me criminaliza no sentido de falar que eu não faço política séria. Eu não vim para a política para isso, eu faço política séria, com muita responsabilidade. Carreguei o pessoal nos braços em 2020, fiz o melhor que eu pude, e esse ano, infelizmente, não vai ser possível construir pelo pessoal. A gente está dialogando, sim, com os partidos. O PCdoB nós vamos reunir com o PDT, também temos uma conversa agendada, e a gente vai, até o final do mês, anunciar onde é que vai ficar, de fato, a construção real da bancada das manas. Mas eu vejo que o caminho realmente está para o PCdoB, né? Aí eu deixo com a Michelle, que acho que fala como o PCdoB está tratando a bancada, eu acho que é legal. Como é que está tratando? Você que está lá, as meninas estão lá, como é que vocês estão dizendo assim, eu quero a Marclise aqui, como é que é? Olha, primeiramente a gente quer fazer uma ocupação política, então existe o respeito, primeiramente, entre as mulheres, né? E tem que cumprir o mínimo, né, meninas? Porque a gente sabe que uma eleição, ela requer estrutura, respeito, participação dentro do partido. Então, assim, se o partido já só está interessado na gente em época eleitoral, já começa errado. Então, tem que aceitar o nosso projeto de ocupação. E ele é escalonado. Ele vem desde 2020 com mulheres, mas ele está em 2022, ele vai estar em 2024, ele vai estar em 2026, porque a gente quer ampliação de mulheres. Então, os partidos que não se atentarem a esse projeto vão perder a oportunidade de ter inovação política. E o PCdoB foi o primeiro que acolheu o projeto, aceitou perfeitamente. Eu, a Alessandrine, a Patrícia, e aceitou a Marclise e a Val, que era do PSOL. Quando a gente starta com o PCdoB e retorna para o PSOL explicando que o projeto já tem musculatura de fora para dentro, não foi aceito. Aí começou os ataques, principalmente em cima da Marclise. Nós conversamos, nós dialogamos, nós chamamos reuniões, colocamos as nossas condições, que não eram financeiras. É bom deixar nítido isso, porque nas redes sociais a galera, recebe 300 mil, recebe não sei quantos mil, recebe dinheiro. A Marclise foi atacada por dizer que ela recebe dinheiro do PCdoB. No dia que o partido apoiar a mulher com dinheiro, a gente vai mudar a configuração. E você sabe muito bem disso. Você que já veio de uma eleição, né? Você foi ali com a sua equipe, com a sua família, com pessoas que te amam, que acreditaram em você. Então, no dia que o partido pagar a mulher, eu estaria aqui. Né? Então, não existe essa de partido bancar. O que está acontecendo de diferente é que a galera está ali bitolada no que faz, muito preso no partido e nos seus mundinhos, e quando alguém chega com um projeto, porque a gente viajou, a gente circulou, a gente conversa com as pessoas do interior do estado, fora daqui, e aí a gente falou, encontramos um formato, aplicamos em 2020. Tecnicamente, a gente não conseguiu pelo pessoal por causa do coeficiente, né? Mas a gente sabia matemática, a gente foi para cima numérico disso. Infelizmente não deu, porque você sabe o que é fazer campanha em pandemia. Não podia aglomerar, eu sou produtora cultural. Não podia aglomerar, não podia fazer reunião, era tudo virtual, nem todo mundo tinha acesso, você tinha que se arriscar na rua. E aí a gente conseguiu já aquele número de votação, sendo a 5ª candidatura mais votada, então o projeto tem musculatura. Bora ampliar? Né? Então, quando a gente chegou mostrando o formato de 2022, a gente só recebeu violência. E hoje eu sou muito grata ao PCdoB, porque ele foi o primeiro que acolheu, ele foi o primeiro que falou com a Marclise quando ela recebeu essa violência publicamente de um dirigente que está muito mais anos na política que a gente, entendeu? Vim falar mentiras. Então, assim, a gente vai continuar, porque a gente pensa maior, isso é nítido, deu para comprovar, e o nosso projeto de atitude para a sociedade se chama Bancada das Manas em 2022. Obrigada, Michelle. Agora eu quero falar com a Mana
Patrícia. Patrícia, né? Mana Patrícia, como foi que você se sentiu entrando em um projeto como esse na eleição passada? O que a Patrícia, mulher, né, mãe, sentiu? Sentiu um frio na barriga? Senti muito. Senti porque foi uma troca que nós fizemos. Marclice saía, criava para sair vice-prefeita e eu entraria no lugar dela, como estou até hoje. Estamos aqui e como a Michele estava falando sobre a epidemia, os parentes da gente que estavam dando aquela força, os amigos mais íntimos, ia para a rua, todo na máscara, no álcool em gel, pedindo voto. Então foi uma loucura, porque eu nunca sonhei em ser uma candidata, né? E hoje em diante estou aí, vou atrás até o último minuto do que eu posso e tenho capacidade. E a Mana Alessandrine. Mana Alessandrine, eu fico pensando assim que não é fácil. Aí a colega falou, a Patrícia falou sobre a questão dessas dificuldades, né? Tempo de pandemia. E como mulher, de pensar de verdade, né? Porque você vai ter que conciliar a família, você vai conciliar emprego. E não é muitas vezes apoiado, eu acredito, ou então se foi diferente com você, eu acho que é uma forma de a gente compartilhar. Sim. Mas eu vejo que a mulher, ela não, o homem quando vai sair para trabalhar, para assumir um cargo, ele tem toda uma estrutura, né? Coisa que muitas vezes as mulheres não têm. Sim. Como é que você se sentiu vindo num pleito da eleição passada, colocar o seu rosto ali e dizer assim, eu estou em um cargo? Bem, essa é a base da violência que as mulheres sofrem, tanto na política quanto no seu cotidiano comum. As mulheres, elas são colocadas para cuidar da família, colocadas para cuidar dos filhos, aí agora já pode trabalhar, então assim, tem que conciliar a família e os filhos. Ah, já pode estudar, então tem que conciliar a família, estudos, filhos e trabalho. A mulher, ela nunca é vista como aquele ser integral de que, olha, eu sou uma mulher da política, então eu vou construir política a partir de agora e eu preciso que todos fiquem ali me dando um apoio e sendo ferramenta para a minha construção. A mulher não, ela precisa conciliar, como você falou, conciliar todos esses pontos, enquanto homens, normalmente, simplesmente decidem se candidatar, pega o menino do colo, coloca no colo da mãe e tá tudo bem. Então, essa é a rotina cotidiana para as mulheres. No meu caso, muito em particular, eu sou cercada de pessoas que apoiam o projeto e que constroem o projeto junto conosco. Então, eu tenho muito apoio familiar, eu tenho muito apoio do pai das crianças, eu tenho muito apoio das mulheres que estão ao meu redor, que entendem qual é a dinâmica da construção de mães dentro desse espaço. Eu tenho 2 filhos pequenos, a Paty está com o filhinho dela aqui também. Então, entender a nossa lógica é fundamental para a gente construir isso. E aí, importante dizer que não fossem as mulheres e essas dinâmicas que nós mesmas construímos para a nossa ocupação, isso não seria possível. Eu estudei, antes de ser filiada ao PCdoB, qual eu sou muito grata por receber o nosso projeto e a nossa ocupação política, eu estudei o PSOL por 5 anos. E eu lembro que a primeira reunião que eu fui do PSOL, tinha um dirigente, à época presidente, e ele estava falando na reunião e tinha uma esposa que, quando o bebê chorou, teve que sair da sala, né, para acalentar a criança fora. Assim, ninguém pediu para ela sair. Ela já entendeu que o lugar dela era sair da sala para cuidar do bebê. E aquilo me deixou tão arrasada, porque eu já era mãe na época, e eu pensei, bem, olha, eu não quero ocupar lugares onde mães não fazem parte da discussão. Né? Então, um dos métodos e dos modos que a gente tem de enfrentar a violência política de gênero é incorporar a mulher e toda a sua complexidade. Incorporar a mulher e o modo dela trabalhar, incorporar a mulher e a família dessa mulher, e isso a bancada das manas e essa pré-candidatura tem feito, e é por isso que eu continuo aqui, a gente continua construindo junto. Né? Eu vim de um ativismo de mulheres mães, eu sou ativista materna, e quando encontrei a Michele, que apesar de não ser mãe, tem toda a sensibilidade, a Marclice e a Patrícia, que são mães dessa vivência, eu disse, é aqui o meu lugar. Então, só é possível a gente ocupar com qualidade, sendo mãe, sendo trabalhadora, sendo estudante,
quando, o partido oferece meios para isso, e 2, quando a gente mesmo constrói. Infelizmente, a gente mesmo tem que sair construindo, né? Mas o que importa é que a gente está aqui. Independente dessa sigla, a gente continua construindo e enfrentando a violência política de gênero com as nossas próprias estratégias. E é verdade, sim, a Patrícia, eu achei, é isso que a gente começa a sentir, né? Quando a Mana Patrícia chegou, ela chegou com o filho, e aí a gente não vê essa dinâmica, principalmente quando a gente recebe os políticos, né, que são homens, e a gente vê essa pegada diferente, essa sensibilidade realmente da mulher, ela conseguir vir conceder uma entrevista, falar sobre política, ela, mulher, ela é trabalhadora, ela é mãe e o filho veio com ela. E é uma coisa muito simples isso. E eu aproveito aqui e mando um beijo para a Vanja, que eu tenho um carinho muito grande, e é uma mulher maravilhosa. E eu lembro também do professor Levino, saudoso professor Levino, que foi também meu professor, e eu tenho assim um carinho muito grande por essa família. E para a gente ir continuando, eu quero dizer para vocês que a gente tem 224 pessoas acompanhando aqui. Que legal. Né? E aí tem a Michele Vale, que tá Michele, maravilhosa. Gente, nessa semana a gente entrevistou também a Michele. E a gente vai dizer aqui, ó, a Jane Almeida disse, ninguém segura essa mulherada, ocupação política já. Aí a Michele Vale, ela disse, Léo teve uma crise, machucou a cabeça, levou alguns pontinhos, eu estou saindo para o pronto-socorro, mas estou tentando acompanhar essa entrevista que está maravilhosa. Parabéns. Olha só, gente, que legal, né? Então as pessoas, elas estão entrando, bastante gente acompanhando a nossa live, deixa aqui um comentário, uma pergunta, e para a gente dar sequência, eu acho importante a gente começar a falar sobre essa bancada coletiva. Eu acredito que na eleição passada, muitas pessoas não sabiam o que é, né, a bancada coletiva, como ia funcionar. Hoje a gente já vive uma realidade que outros estados tiveram pessoas de bancada coletiva e que estão aí, né, exercendo seus cargos. Então, assim, infelizmente o Amazonas não foi uma realidade que se concretizou, né, diferente de outros lugares. Porém, ainda a gente viu que o número de mulheres foi menor do que as eleições passadas, principalmente no Amazonas. Então, eu acho que é vergonhoso para a gente, porque a gente sabe que o número de mulheres é muito maior do que de homens. Porém, também eu parabenizo vocês por estar se colocando novamente como pré-candidatas. O pleito ainda não começou, está tendo já essa movimentação. E a gente já ficou claro que as pautas de vocês são pautas voltadas para a política, principalmente de mulheres, né? Então, para a gente começar a aprofundar um pouco, que o tempo no Instagram ele é limitado, mas vocês já têm propostas anteriores, mas qual é o carro-chefe, né? Quais são os principais pilares, né, de uma pré-candidatura, que a gente está falando de pré, né? Não pode se colocar ainda, mas quais são os pilares de discussão e de colocar em prática, caso ocorra, né, uma eleição dessa bancada, que vocês vão defender? Primeiro, todas aqui são defensoras de direitos humanos. Então, combater a pobreza, olhar com mais dignidade para o Estado, fiscalizar o Executivo, principalmente, e entender ali como é que a gente vai fazer um mandato compartilhado. E como a gente diz compartilhado, não é só entre a gente. É com toda a base que nos apoia e, principalmente, levar a população para esses espaços. Porque no início da sua fala, é nítido, assim, nós temos 4 na Leã e 4 na Câmara. A gente é a maioria do eleitorado e a gente não consegue eleger mais. Por qual motivo? Né? Então, a gente coloca até nas nossas eleições que o nosso processo é didático. Por mais violento, que tudo que a gente passa é extremamente violento. O que a Marclise passou é extremamente violento. E a gente tornou a pauta didática. Quando a gente enviou para a imprensa, colocou nas redes sociais o que estava acontecendo, a gente explicou o que era violência de política de gênero. O
estava acontecendo. O que é, como acontece. A galera começou, pelo menos a nossa bolha política começou a entender, olha ali, ó, começou a denunciar. Vai rolar até uma pesquisa. Então agora tu reverte isso para o mandato. A gente tem condições de uma tribuna, de poder falar, de representar o povo todo dia nas pautas que a gente quer defender e combater. Combater o racismo, a cultura, a maternidade, as comunidades, a assistência social, justiça social. Imagine você falar. Imagine você cutucar o gigante lá que não se acordou com R$8 de gasolina. Achei muito engraçado o Twitter, gente, eu amei. Imagine você começar a usar mesmo o espaço, não só para homenagear como os outros lá fazem. Ou então para pegar o seu filho, esse ano eu não venho para as eleições, mas vou oferecer aqui ao meu filho. O mesmo de sempre. Gente mentindo que é pardo para ganhar cota. Então tudo isso tem lá. Aí você com a estrutura, você vai poder denunciar, fiscalizar e fazer mesmo diferente, que a gente chama de performance política, que está faltando aqui na nossa localidade. Então é isso que a gente quer. Quer ter oportunidade de fazer o que um bom parlamentar faz. E é importante dizer, Érica, que às vezes a gente acaba colocando a questão da pauta de mulheres. Olha, esse grupo aqui vai defender as mulheres. E as pessoas, os homens, eu sou para mulher, vai defender mulher, etc. Como se as mulheres não fossem a base da economia do Brasil. Como se a participação das mulheres no mercado de trabalho não influenciasse o PIB. Como se a gente não influenciasse na economia, na cultura. Então, assim, política para a mulher, construir política para a mulher, é também fazer e construir política para a sociedade inteira. Né? A gente vê a mulher que tem ali os seus filhos, que tem um trabalho. Imagina pessoas pensando nesses grupos. No Brasil, o maior número de chefes de família é mulher. São as mulheres as maiores chefes de família. Então, a gente, quando se coloca como construção para mulheres, é para mulheres representativo, mas quando a gente pensa e investe em mulher, a gente está pensando e investindo no Brasil inteiro. Isso é muito importante. Agora, tem um parêntese que eu achei muito interessante na sua fala, que a gente fala que um número muito, de mulheres que exercem cargos, né, de chefia dentro de casa também, isso. Que sustenta, que trabalha, né? Porém, eu tive a oportunidade de ler um estudo publicado, que eu acredito que foi em 2020, que mostra qualitativamente o discurso da mulher. E aí pergunta dela: quem é que trabalha na sua casa? Aí grande parte disseram que estavam trabalhando, que o marido estava desempregado. Aí perguntou: quem é o chefe da família? É o marido. Então, como desconstruir essa imagem, esse imaginário, né? Essa percepção tão forte, patriarcal. E isso tem influência muito grande na política. Sim. Porque a gente vai dizer agora assim, alguns estudos, algumas coisas de bastidores, e eu percebi que a campanha de vocês foi uma campanha que chamou muita atenção. É um número, já diz assim, já não é uma pessoa apenas, é um número, né, diferente. Aí, mulheres. Aí a gente estava num momento ainda muito difícil, que é essa polarização de esquerda e direita. Aí já dizia assim, olha, a esquerda são tudo comunista, né, são tudo isso, são tudo aquilo. Mas, de contrapartida, quando veio o resultado da urna, veio um número substancial, né, que se houvesse uma outra equação, eu acredito que vocês estariam hoje na CMM. Como é que vocês pensam essa dinâmica agora para uma eleição nesse novo cenário, onde a gente vai continuar polarizado, né, mas a gente já tem outra configuração. A gente tem uma pré-campanha do Lula, né, a gente tem uma pré-campanha já do Bolsonaro, mas a gente também tem uma pré-campanha do partido que eu acho que é o PC, eu acho que foi o P, eu não lembro agora, o Marcos está aqui com a gente, lembra do partido daquela advogada? Que vai... Ela que vai sair candidata presidencial. A governo? Não, presidencial. Presidencial não, é a... Esqueci, é a Sofia Manzano.
É, Abanzano. Não estou lembrando, mas se o Marcos ele vai pesquisar ali, a gente vai trazer. A gente colocou no Convergente, por exemplo, a gente está trazendo assim a imagem de vários presidenciáveis, né? De vários pré-candidatos. E a gente colocou no Convergente quando foi o posicionamento de ela vir. Gente, teve uma repercussão, eu acho que a gente teve uma movimentação no Twitter quando a gente colocou isso. Então, tá tendo uma mudança do eleitor, tá? A campanha ela não é mais como antigamente. Mas no Amazonas, a gente anda a passos lentos. Porque a gente vê que, por exemplo, nos municípios do estado do Amazonas, vocês vão ter que ter muito chão para uma campanha dessa estadual para grupos de WhatsApp. Que é o grupo de WhatsApp que mais influencia por conta da internet precária que a gente tem, inclusive, na capital. Né? Então, assim, são muitas coisas que estão mudando e que vários políticos não conseguiram ainda entender, mas que eu fui olhando no grupo de vocês, no Instagram, eu vejo que vocês foram dando continuidade, sim, ao discurso, ao pensamento de que vocês estariam como vocês estão hoje. Então, eu gostaria que vocês falassem sobre essa perspectiva para esse cenário. Eu queria... PCB, né? Que é o Partido Comunista Brasileiro. Queria comentar, assim, primeiro saudar a Michele Vale, que está acompanhando a gente. A Michele trouxe um debate na época da bancada coletiva muito importante, que foi o uso pelas pessoas que têm necessidade de fazer uso do canabidiol para trabalhar problemas de saúde pública relacionados a convulsões e uma série de outros problemas, que são as nossas mulheres que não têm condições de comprar esse medicamento hoje. Ele é muito caro. A gente até fez uma ação junto com ela, fez um debate, fez uma série de coisas, fizemos um conjunto de articulações para ajudar também, para ver se consegue. Então, é um debate de saúde pública. Né? Um problema muito grande. Ela está indo agora para o pronto-socorro, né? Infelizmente, o canabidiol ele é muito criminalizado ainda pela sociedade, porque por conta da questão da discussão sobre a maconha e tudo mais. E a Michele, ela tem uma luta histórica sobre isso, inclusive. Queria saudar ela e dizer, se fazer solidária, porque eu conheço a barra que ela passa em relação ao filho que ela tem, e ela participou de uma das nossas conferências de elaboração de propostas em 2020. Eu espero que a gente possa contar novamente aí com ela para a gente trazer isso para nível de Estado. Mas falando de eleições, de ocupação, de propostas, falando desse processo do cenário de mulheres, eu vejo o seguinte, Érica, eu acho que tem um caminho muito aberto para a gente que é mulher nessas eleições de 2022. As regras eleitorais elas estão modificando bastante. A nossa candidatura ela é uma candidatura de mulheres pretas, de mulheres negras, de mulheres afro-amazônicas. E essas candidaturas elas terão mais recursos para a campanha. Né? Essas mulheres também que estão aqui ocupando, cada uma tem uma profissão, tem uma área de atuação em particular. Então, esse mandato, quando ele entra, ele já entra com um leque de propostas, de preocupações que essas mulheres têm. Com comunidade, que é o caso da Patrícia, com o interior do Estado, que é o caso da Val, porque ela circula, ela mora no interior, ela mora perto das populações indígenas, ela tem contato com tudo isso e ela vai trazer isso para dentro do mandato. A Michele trabalha com cultura, a Alessandrina é da área do direito, trabalha com ativismo materno, eu sou assistente social, trabalho com seguridade social, política de saúde, assistência. Então, isso faz uma diferença nessa construção desse mandato. As mulheres, esse ano, têm uma coisa diferente no ar para esse ano, eu vejo muito assim. Quando eu fui candidata em 2020, eu participei também de uma pesquisa qualitativa. E nessa pesquisa qualitativa, eu fui assistir. Eu tive a oportunidade de assistir a uma pesquisa qualitativa, coisa que eu nunca tinha acontecido, que eu nunca tinha participado de eleições, né? Porque, para quem não sabe, 2020 foi o meu primeiro pleito eleitoral. Eu nunca tinha sido candidata. Então, eu fui. E, na sala, as pessoas diziam o seguinte: se a candidata fosse mulher, eu votaria nessa chapa, daria uma chance para ela. Porque a gente nunca teve uma candidata mulher prefeita. A gente nunca teve uma prefeita. Então, esse 2020, ele já mostrou para a gente que tem uma coisa diferente no ar. Então, quando a bancada teve eleição, para mim particularmente, para nós, né, que a gente sabia desse dado, foi surpresa, porque foi um número bem elevado, mas nem tanto, porque a gente sabia como estava um pouco a cabeça desse eleitorado também. E as mulheres vindo esse ano, quem vir com candidaturas de mulheres tem um campo vasto para construir. Ontem mesmo eu estava numa palestra, numa faculdade da Newton Lins, que me convidaram, e o ambiente deu para sentir de novo isso. Então, eu acho que esse ano eu tenho muita expectativa de que a gente vai avançar em mais mandatos de mulheres. Eu acho que tem alguma coisa diferente acontecendo na cabeça desse eleitorado. Acho que vai ser bem interessante.
Na eleição de passada para cá, Patrícia, por exemplo, eu queria te ouvir. Alguém te abordou dizendo assim, Patrícia, você vai vir novamente com as manas? Como é que é? Eu já tinha dito que eu não viria mais. Mas aí, não, você não pode, você tem que estar lá. Lá é um lugar seu. Nós estamos aqui fora para te apoiar. Então, a gente já manda por aí, já pergunta, aí, tá tudo certo? Ele diz, tudo certo. Tamo junto, então. Então, essa daí é uma força que vem de uma simples palavra que se torna uma esperança muito grande. E já disseram, esse ano não tem para ninguém, vai dar a bancada das manas e fechou tudo. Acho que outro diferencial é que a gente retorna nas bases. Né? Então, assim, imagina, essa candidatura tem uma virginiana. Falando de signo, né? Ai, eu tenho medo de virginianos. Eu. Fabrício, uma esposa virginiana. Pode ter mesmo. Mas a gente não vai só para pedir apoio. A gente vai para construir. Vai para trocar nossas informações e receber informações. Vai fazer política. E fazer política não é só pedir voto. E parece que os candidatos e hoje os parlamentares esqueceram que eles têm que pedir votos daqui a 4 anos de novo ou daqui a 2. Que eu tô indo nas comunidades, e a galera tá tipo, ó, fulano não entra aqui mais, fulano vai levar porrada, entendeu? E a gente não faz política dessa forma. A gente faz política nas redes, nas ruas, entendendo as realidades. Isso é linguagem. Isso é que falta. Porque não basta só colocar lá mulher, representa, mulher, não sei o quê. Se não for mulher que está antenada e principalmente que seja aliada aos movimentos sociais, a gente vai continuar vendo o que a gente viu no Dia das Mulheres. Parlamentares escrevendo 5 projetos só aprovados, 2 de 2020, 3 de 2021, entendeu? Homenagem, e a gente não vê uma ação de base exclusiva. Então, o nosso diferencial é ir e interagir, continuar interagindo, não é só pedir o apoio ali e depois esquecer. Eu acho que essa é uma das estratégias que a maioria das mulheres ainda não sacaram, muito menos os homens lá. Quando você ficou falando, me deu uma curiosidade. Não sei se vocês vão poder falar, né? Para mim, se vocês tiveram acesso. Vocês tiveram acesso, por exemplo, ao relatório que mostrou para vocês mais ou menos onde vocês tiveram mais votação? Sim. Né? Sim. Vocês podiam falar um pouco sobre o que vocês tiveram de percepção do público que votou em vocês? São todos nossos amigos. A gente hoje está muito amigo. Foi quanto? Qual foi o número? 7.662. Cada voto é importante. Cada voto é importante. Então a gente viu as zonas, a gente viu os bairros e a gente foi batendo os dados. Quando chegou a 15 dias antes das eleições, a gente já sabia o número que a gente ia ter na urna. A gente queria confirmar se essas pessoas iam chegar na urna, né? Que essa é a maior dificuldade. Aí chegou. E aí a gente, caramba, estamos no caminho certo, é isso, é essa a nossa metodologia. Entendeu? Então, assim, foi uma galera mais Zona Norte, Parque 10, que a galera batiza muito de voto qualificado, né? Que é onde a gente anda, que é o FAM, que são os espaços culturais, que é o ativismo e tal. E aí vem os bairros mesmo onde a gente está criando, né? São Raimundo, Zona Oeste, vem Zona Rural, a gente ficou bem bacana ali também. Porque completo para deputados estaduais, vocês têm que ter chão, principalmente agora nos municípios do estado do Amazonas, né? Vocês já viajaram pelo partido ou qualquer outra situação? Agora, a gente já fez algumas andanças que a gente batiza de percursos, né? Principalmente com a Val,
né? Então, a gente vai ter uma lógica de calha dos rios, vai ter comitês pensando as calhas. Então, já vou logo falando que quem copiar, copiou. Olha aí. Eu não sou mal, não, porque eu vou lá e digo logo assim, ó, tecnologia social, o que é bom tem que ser copiado mesmo. Agora, a linguagem que é diferente. Você pode até entender a metodologia, mas a linguagem quem tem é nós, né? Não é eles. É importante dizer também que essas pessoas que votaram na bancada em 2020 são pessoas que acreditam em projetos, né? Tudo que a gente está falando é porque a gente constrói com essas pessoas, né? O que a gente está falando aqui não é estranho para quem é do Santo Antônio, para quem é do São Raimundo, para quem é do Parque 10, porque as pessoas entendem de construção. E a gente precisa pensar o estado do Amazonas não com a sanha eleitoreira, mas com esse ideal que a gente traz, de construir propostas não apenas de ocupação política, mas de transformação social. Então, a nossa ocupação política caminha lado a lado com transformação social, né? Essa é a nossa metodologia, essa é a nossa linguagem. Ninguém entrou na política simplesmente para ser eleito. Todo mundo entrou na política porque tem o que levar e o que trazer para as construções que a gente faz. A gente não é filho de alguém que está entrando na política, né? A gente nós somos pessoas que constroem na base, não em 2020, não em 2021. A gente constrói na base há 15 anos, há 20 anos. A gente tem uma vida política. E trazer isso para essa lógica de eleição para fortalecer aquilo que a gente já tem, né? Acho bonita a história da Patrícia. A Patrícia pedia voto para as pessoas. A Patrícia trabalhava em campanha. E hoje ela está nesse lugar. Porque essa é a metodologia que a gente quer. Olha, pessoas que nunca me imaginei na política. Não, se imagine na política. Nunca me imaginei pedindo para mim, né? Porque essa é a construção. A Patrícia é um exemplo brilhante disso, né? É a ocupação da base para cima, de cima para base, mas deixando sempre muito claro que a nossa construção é para transformar. Acho que esse é o nosso diferencial. Quando a eleição estava terminando, Érica, em 2020, eu falei para as meninas bem assim, espero que esse mandato venha, mas se ele não vier, a gente já foi muito vitoriosa, porque a gente conseguiu construir uma figura política como a Patrícia, que é uma mulher de periferia, que sempre pediu votos, ela sempre foi uma liderança procurada por vários políticos locais, porque quando chegava a eleição, a gente procura nas lideranças comunitárias. E ela disse, eu topo entrar, porque assim, até o último minuto do segundo tempo, eu não iria ser vice-prefeita junto com o Zé, porque eu não queria deixar a bancada coletiva, eu era da bancada coletiva, eu não queria deixar. Digo, não, o que a gente está fazendo aqui é muito potente, isso vai dar muito certo, está muito bacana todo esse processo. E eu fiquei com o coração apertado. Aí ela virou e disse, se for necessário entrar na bancada para trabalhar a comunidade, para a bancada mais ainda, eu fico e você vai. Ela virou para mim e disse isso dentro de um carro, a gente fazendo depois de uma reunião com os partidos, que a gente ficou naquele sentimento. Aí eu olhei, tu vai, Patrícia? Ela disse, eu vou. Disse, moça, se a gente não ganhar essa eleição, a gente ganhou um corpo político de uma mulher preta de periferia que quer ocupar a política. Então, isso é uma vitória para nós mulheres, que nós sabemos que tem poucas dispostas a ser enorme no plano histórico, no processo de construção de luta pelos direitos políticos das mulheres, é uma vitória muito grande. E eu tenho certeza que a história da Patrícia, a história da bancada, tem inspirado as mulheres a ocupar a política. Isso, para nós, é uma conquista no plano histórico para mulheres na política muito, muito importante. Vamos pegar essa emoção e eu pergunto da Patrícia, a mana Patrícia, como foi quando você chegou na frente da urna e você foi ali votar em você? Foi um impacto muito grande, foi muita emoção, que até as lágrimas rolaram, né? Pela primeira vez, eu fui votar em mim mesmo. Apesar da minha foto não estar lá, quem estava da mão na Michele, mas era um grupo nosso que nós estamos batalhando, e quando a gente chega por aí, olha, elas não abandonaram, elas estão voltando novamente, que a gente voltamos para agradecer cada voto que nós pegamos em cada bairro. Então, isso daí é uma coisa que a comunidade, que as pessoas sentem. Elas não vão nos abandonar quando estiverem lá dentro. Sempre tem essa palavra. A gente tem bastante gente acompanhando aqui, a nossa live está muito legal. Eu vou mandar um abraço aqui, né, para as pessoas que estão aqui. Diego,
Reginaldo, o Flávio, Francenilda Gualberto aqui acompanhando, um beijo para ela. Às vezes, quando a gente está aqui no ao vivo, né, e a gente vai acompanhando no Instagram, as pessoas elas mandam bastante perguntas, mas não aparece. Então, Marcos, se tiver alguma, tu me passa aí. O Marcos que está dando apoio para a gente. E aí tem a Jane Almeida também, que eu já tinha colocado aqui, um beijo. A Carla. Gente, bastante gente acompanhando aqui o nosso bate-papo. A gente tem que privilegiar as pessoas que estão conosco aqui, acompanhando. Deixa aqui uma mensagem para as manas, né? Dá tempo ainda de compartilhar, mandar para os grupos de WhatsApp, as tuas listas de transmissão e acessar o nosso portal e as nossas redes sociais. E a gente já vai quase finalizando. Tá muito gostoso o nosso papo. Eu estou me sentindo assim muito à vontade, porque eu estou com mulheres, né? E isso é muito legal. Eu quero dizer que o Convergente, a gente trabalha no ponto em comum da política. Então, a gente trabalha, a gente tem credibilidade pela busca pela imparcialidade. Então, aqui é um espaço aberto para vocês durante esse pleito, né? Para vocês se sentirem à vontade de vir falar com a gente quando for lançar a candidatura, quando for definir, para a gente poder estar informando as pessoas, né? Como é que está sendo conduzidas as tomadas de decisão. E como a gente está falando sobre mulheres que estão se lançando na política, eu quero saber de tretas, né? Como é que é ter 5 mulheres com temperamentos fortes, né? Com militâncias, né? Com ideologias, com histórias de vida. Fala todo mundo ao mesmo tempo, como é que é? Como é que é essa relação de vocês? E logo após, eu acho que a gente pode entrar, para a gente já finalizando, falando sobre uma temática importante, que é o feminicídio. Principalmente que Manaus, estado do Amazonas, ele tem um número substancial, né, com essa prática criminosa, e que se a gente pegar aí os dados estatísticos, é desse tamanho, mínimo, o número de homens que respondem, né, por essa prática. Quem tem vivência coletiva sabe muito bem que tem os atritos, tem as conversas, tem os conceitos, os preconceitos, e que a gente está ali conversando, se machuca, se restabelece, mas tem uma coisa que a gente respeita, que é a vivência de cada uma, que é o ciclo que a gente acordou, e sempre fazendo um trabalho de lembrar que existe uma pauta maior, que a nossa união, ela inspira muito mais pessoas do que qualquer briguinha menor, entendeu? Então, hoje, quem compõe sacou isso. E quem, por exemplo, a Nicole, que hoje não foi de 2020, mas não está em 2022, ela virou coordenadora de campanha. Então, é ela também que ajuda ali. Calma, gente, pelo amor de Deus. Peraí, 3 minutos de fala. Então, gente, é a coisa mais simples do mundo. Eu acho que o nosso diferencial é o entendimento mesmo da política do afeto, que eu, a Lê, Patrícia, a gente está estudando isso bastante para se aperfeiçoar. O pessoal pensa que a política do afeto é aquela coisa de romantismo e tal, e às vezes muitos homens usaram isso contra a gente, né, Marcos, né? Usaram isso contra a gente, mas é o entendimento que sem estar em coletivo a gente não ia conseguir ser potência. E hoje a gente está no momento que a gente quer que a nossa potência seja correspondida. Porque é muito chato. Ai, nossa, era um potencial e passou. Né? Qual é a mais contendeira aí? Tu quer falar o quê? O que é isso? Quem é que faz confusão? Quem faz mais confusão? Eu. É eu que saio, é eu que vou, eu tô indo. É eu, entendeu? Depois vem a Marclis. A última é a Paty, que ela olha assim, revira o olho assim. É a apaziguadora, então, Patrícia, né? Sabe uma delícia dessa construção? É que a gente discute muito bem. A gente sabe que não há avanço se a gente não debate. Então, eu debato com a Michele, eu debato com a Marclise, eu debato com a Patrícia. Porque imagina um espaço, um mundo onde todo mundo pensa igual, onde não tem discussão. Como é que a gente melhora algo se a gente não discute? E a política do afeto fala sobre o respeito que a gente tem com a vivência de cada uma de nós.
Né? Então, a gente discute sim, a gente questiona, a gente debate, mas é fundamental entender que quem está aqui hoje pensa um projeto de sociedade que é muito maior do que qualquer debate, do que qualquer discussão. A gente tem os nossos acordos, a gente conversa entre nós, mas, para a gente, o primordial desse espaço é poder colocar o nosso corpo político à disposição da sociedade amazonense. Para a gente, isso é o principal. Não tem nada na frente disso. Então, quem está aqui hoje entendeu a lógica, que é ter responsabilidade com o Estado do Amazonas. E é isso. O Romildo Valente disse: oi, boa tarde, está de lado. Romildo, é só você colocar no vertical o celular, porque o Instagram, né, ele tem essa limitação e a gente está gravando dessa forma, mas quando a gente for disponibilizar, a gente vai botar, né, de uma forma vertical. E o Bruno Amoedo disse: só gente boa aí. Adorei. Eu digo porque não é fácil, né? Aqui a gente trabalha, tem muita gente, e o Portal Convergente é escrito por mulheres, né? E eu vejo que de vez em quando, porque na discussão, realmente, mulher sempre tende a se posicionar mais. A gente tem, eu vejo assim, que teve uma grande mobilização com a questão do Big Brother, né? Que a Jade Picon saiu. E o questionamento, não estou falando se ela está certa, se ela está errada, mas o posicionamento dela, né, de coragem. Eu acho que um ponto específico ali que eu achei interessante, que ela pode estar equivocada e tal, mas de ela peitar aquilo. E mulher é assim, né? Mulher peita, mulher banca para ver. Né? Mas a grande questão, por exemplo, do que aconteceu comigo recentemente, tem a ver com essas questões também. A gente tem uma sociedade em que, se a mulher se posiciona, se ela se afirma, se ela não aceita, se ela não tolera determinados comportamentos e ela fala sobre isso, ela sempre é acusada de a pessoa que é raivosa, da pessoa que cria confusão, da pessoa que quer aparecer, da pessoa que é arrogante, da pessoa que é estúpida. E não é nada disso. A gente está falando de algo que é importante, que precisa ser ouvido por todos. Então, assim, isso é um problema para nós, porque também esse estereótipo da mulher sensível, calada, domesticada mesmo, ela é muito prejudicial para nós que somos mulheres lideranças, principalmente. Isso é romantizado, porque a verdade não é essa. Porque se espera isso de um corpo de uma mulher na política, por exemplo. E aqui a gente vem de um outro lugar. Todas nós aqui somos lideranças, assim, dos nossos lugares, das nossas profissões, nós somos lideranças. Na comunidade, nós somos lideranças. Então, nós não somos esses corpos dóceis, como esses que criaram para a gente. E na política isso é bem complicado, viu, Érica, mesmo. E, assim, quando você fala de contenda, todas nós aqui, para os homens principalmente, nós somos mulheres que criamos confusão. E nós somos mesmo, porque nós não vamos permitir violência contra as mulheres, nós não vamos permitir violência de gênero, não vamos permitir mulheres laranja, nós queremos ocupar os partidos, as direções, e isso incomoda muito. Então, assim, se isso é criar contenda, se isso é criar briga, então, para mim, é a briga mais certa a ser comprada, que é por mais democracia, uma democracia efetiva. E aí você já entrou na questão da violência, né? Como que vocês percebem a questão do feminicídio no estado do Amazonas? E existe entre vocês, dentro das propostas, as discussões anteriores, mais para um possível pleito, né, de uma pré-candidatura, um posicionamento um pouco mais acirrado nessa temática? O feminicídio aqui, o Amazonas só cresce dentro desse quadro, né, dentro desse crime. O feminicídio tem números alarmantes e a gente consegue dá pouquíssima resposta aos casos, né? Tem casos aí que tem 6 anos de julgamento. Então, a gente precisa, primeiro, pensar estratégias de acelerar o processo, não no sentido processual, mas dar ferramentas para os peritos conseguirem trabalhar, modernizar a nossa estrutura, criar um diálogo com o judiciário para que isso ocorra de fato, e também apostar em políticas públicas, tanto de educação quanto de repressão aos crimes. A gente tem um modelo muito qualificado do enfrentamento à violência doméstica que previne, por si,
o feminicídio, que é a Ronda Maria da Penha. Mas a gente só tem uma ronda aqui no estado do Amazonas. A gente só tem um projeto que eu nem sei se continua funcionando. Acho que faz 1 ano e meio que eu reuni com o capitão para falar um pouco dessa ronda. E é um projeto que atuava no Armando Mendes e diminuiu o número de violência doméstica drasticamente. Então, como que a gente pode acelerar essas políticas trazendo mais investimento para as delegacias, trazendo uma humanização para o acolhimento dessas mulheres. A gente também tem problema da mulher denunciar, da mulher ter medida protetiva e da mulher ainda assim ser morta. Então, a gente precisa ter atenção. A gente precisa de ampliação e reestruturação do projeto de casa, de acolher essas mulheres, entendeu? Porque imagina uma mulher que está em situação de violência, que não tem para onde ir, que não tem como se sustentar, como que ela vai correr desse risco, né? Então, a gente precisa estruturar toda a prevenção, né? Falando de violência doméstica, a gente precisa falar de gênero nas salas de aula, é indispensável, porque está estruturalmente ligado, não se dissocia o feminicídio da educação de gênero. O feminicídio ele é um crime de ódio às mulheres. E a gente só combate o ódio às mulheres quando a gente fala disso para a criança de 10 anos, para o adolescente de 14 anos, quando a gente implementa isso nas escolas, quando a gente fala na autoescola do trânsito. Então, assim, prevenção, punição, mas principalmente compromisso. Né? Compromisso. É isso. Mas que papo gostoso, hein, gente? Né? Tarde está muito boa. A gente já vai chegando ao final, finalizando. Deu pra sentir o barulho que a gente vai fazer, né? A gente já está finalizando. E eu vou deixar agora um espaço especial para vocês falarem com os nossos seguidores, com os seguidores de vocês, que eu acredito que tem bastante gente também acompanhando. Vocês fizeram essa divulgação, né, de hoje. A gente já está com mais de 225 pessoas acompanhando aqui ao vivo até agora, né? A gente está em um chão aí conversando e as pessoas elas estão ouvindo e estão assistindo vocês. Então, cada uma, né, cada mana passa um recadinho aí do que vai ser esse pleito, né, essa pré-campanha e esse chão para o estado do Amazonas. Eu começo, aí vamos aqui por aqui. Gente, me sigam nas redes sociais, primeira coisa, Marclise, procura lá no Instagram, no Facebook. Acompanhe as nossas redes, porque daqui para frente a gente vai se comunicar muito do que está acontecendo, do que a gente vai fazer. Acompanhe esse projeto, a pré-campanha oficial está para começar, a gente vai poder conseguir falar mais das nossas propostas. E dizer para vocês o seguinte, nós precisamos de mulheres em espaço de poder. Nós estamos subrepresentadas no estado do Amazonas. Ter 4 mulheres apenas parlamentares é muito grave para a nossa democracia. A gente precisa ampliar a presença de mulheres em espaços de poder. E a Bancada das Manas está com esse intuito em 2020. Então, acompanhem 2022. Então, acompanhem a gente, que vai ter muita coisa bacana aí acontecendo em breve. Marclise já falou tudo. Mas preciso reforçar de que vocês acompanhando a gente nas redes sociais, vocês conseguem compartilhar e divulgar o trabalho que a gente tem feito, né? Nós alcançamos um número expressivo em 2020 e precisamos alcançar um número ainda mais expressivo em 2022 e a gente só consegue quando está acompanhado de mulheres, acompanhado de homens e com uma sociedade acreditando e confiando no trabalho que a gente produz. Então, Alessandrine Silva é meu Instagram, meu Twitter, meu Facebook, adicionem e vamos trocar mensagem, vamos trocar conversa, é isso aí. Aqui na bancada, nós não... Um segura a mão do outro, jamais largaremos. Eu espero que me sigam no Facebook e no Instagram. Estamos juntos. Qual o nome que está lá no Instagram? Patrícia Andrade. Galera, é o seguinte... Já tem as redes sociais da Bancada das Manas. Segue lá, primeiramente. Agora. Mas outra a gente precisa andar pelos municípios, pelas cidades. A gente precisa apresentar essa iniciativa. Então, chama a gente. Bora conversar do cafezinho, do almoço, dos encontros. A gente está à disposição. E a gente precisa... cada vez mais falar sobre política para que a gente consiga conter o ódio e os projetos que estão rolando aí, que destroem a Amazônia, que estão destruindo a nossa locomoção, que, enfim, daqui a pouco o pobre não vai mais poder andar, né?
já está morrendo de fome, né? Então a gente precisa fazer alguma coisa, reagir, é sobre isso. Como esse portal é um portal que ele defende principalmente, né, a democracia, a justiça social, a luta contra toda forma de preconceito, e é um portal escrito por mulheres, a gente agradece a presença de vocês, a gente deseja aí um bom pleito de 2022, a gente agradece as pessoas que estão acompanhando até agora, né, prestigiando o nosso trabalho, e a gente vai finalizando por aqui, desejando para todas as mulheres do estado do Amazonas, do nosso Brasil, do globo, né? A gente teve uma grande repercussão de um ex-deputado, deputado ainda, porque ainda não foi cassado, deputado estadual, que eu acho não foi infeliz a fala dele. É a fala que representa a realidade, né, do escroto que ele é. Então, péssima fala, péssimo desrespeito, e isso é o reflexo, né, que não é todos os homens, mas que alguns homens, e um número não é pouco, né, tem com a mulher. Então, eu desejo para vocês uma boa jornada e uma boa caminhada, e para você também. Um beijo! Tchau, gente!